Boa tarde! No Mente Aberta de hoje, eu vou retomar aqui um assunto com uma... Já está se tornando amiga aqui no programa, né? Com a psicóloga clínica, graduada aqui na Unicerp, que tem especialização em gestão de RH, né? E é especialista em gestão de pessoas. Eu converso com a Valéria Silva. Valéria, prazer receber você novamente aqui no Mente Aberta. Boa tarde, Lene. Boa tarde a todos os ouvintes da Módulo. É um prazer retornar. Valéria, alguns finais de semanas para trás, né, a gente esteve aqui, conversou e nós falamos sobre a questão do currículo, como a pessoa deveria descrever o seu currículo para que seja de uma forma mais adequada, avaliado por um selecionador, né, e tenha oportunidades no mercado de trabalho. Vamos dar uma repassada nesses principais pontos do que são essas informações que devem conter no currículo? Sim, até porque se alguém não ouviu primeiro, né? Então eu vou estar falando aqui rapidinho sobre o cronograma do currículo, né? Sim. Primeira parte, o nome completo, nunca abrevia. A primeira parte, que é a identificação, coloque a nacionalidade, estado civil, idade e endereço. Não precisa colocar rua e número, mas coloque o bairro e a cidade e estado. Só abrindo parênteses bem rapidinho, eu estou divulgando vagas em várias cidades. Eu sempre peço para colocar o nome da vaga. E como vai tudo direcionado para um e-mail, às vezes as pessoas não colocam. Eu vou abrir o currículo, não tem a cidade, e aí? É um currículo perdido. Fica mais difícil de identificar, né? Qual o destino que você pretende solicitar aquela vaga, né? E às vezes a pessoa coloca lá no corpo do e-mail, eu queria muito essa vaga, eu guardo um retorno, mas eu não vou retornar, porque eu não sei nem para que vaga essa pessoa está se candidatando. Então, são detalhes pequenos, mas que fazem toda a diferença. Telefone, um telefone de contato, porque às vezes a gente tem dificuldade de encontrar o candidato. E-mail, Instagram, Facebook, todas as formas de contato. E avisa o contato que você está procurando um emprego, né? Que alguém possa te ligar. Isso, porque às vezes acontece a gente ligar e a pessoa não conhecer. Habilitação também pode colocar aí na parte da identificação na primeira parte. A foto é opcional, tá? Se quiser colocar, mas não a não ser que você está se candidatando a uma vaga que na própria divulgação da vaga pede a foto. A questão do objetivo, que as pessoas falam muito, é apenas qual vaga você está se candidatando ou área de interesse. Então não precisa colocar mais nada. A que vaga você está se candidatando ou área de interesse. Formação até o ensino médio é o que você está fazendo ou que você completou. Não precisa colocar os anteriores. Se é ensino médio, se é ensino fundamental incompleto, é só o que você tem naquele momento. A partir da graduação, coloca todos os cursos e coloca o local, né, a faculdade onde você fez o curso e o ano de conclusão. Tá? Na experiência profissional, coloque as 3 últimas, em ordem decrescente, coloca o nome da empresa, se possível o mês, o ano, a gente pede para colocar o período, às vezes as pessoas colocam 6 meses, 1 ano, não, mês e ano, se não tiver um mês, o período que você trabalhou, que você ocupou aquela função naquela empresa. Naquela empresa, tá? Sempre coloque essa data. O cargo que você exerceu e as atividades bem detalhadas. Essa parte aqui ela é muito importante, porque eu preciso saber quais as funções você já exerceu, o que você tem experiência, tá? Isso ajuda muito na hora da seleção do currículo. Nas qualificações, coloque quais os cursos que você tem, quais os programas que você tem habilidade, idiomas que você fala, algum prêmio que você já tem recebido. Então, coloque todas essas informações. E informações adicionais que é a respeito de disponibilidade de horário, de viagem, de mudança de cidade, porque às vezes é um horário diferenciado, então se você coloca que tem disponibilidade de horário, isso já facilita, né? Sim. Isso já facilita para você ser convidado para uma seleção. Currículo, ele não precisa ter mais que 2 páginas.
é uma página, no máximo 2. Eu já recebi currículos com 13, 15, 17. 13 folhas? Já, o último agora que foi assim, foram 17 páginas. Então, assim, recrutador é um livro, nenhum, né? A monografia. Recrutador biografia da pessoa. Né? A gente não tem esse tempo. E eu preciso de informações pertinentes à vaga que você está se candidatando. O que você fez que não tem a ver com aquela vaga, não tem necessidade de colocar no currículo, não é relevante. Tá? Então, no máximo, 2 páginas. Se preocupe com a estética do currículo, releia, porque tem muitos currículos que chegam com muitos erros de português, isso não é viável. E tem um objetivo muito definido, assim, a respeito da vaga que você está se candidatando. Isso é primordial. Você teve algum feedback depois daquela conversa nossa, do bate-papo aqui? Bastante. Eu tive algumas pessoas que, a partir do momento que elas fizeram, utilizaram das dicas que nós passamos, elas começaram a ser convidadas para participar de entrevistas. Até então elas não conseguiam e elas começaram a mudar, principalmente essa questão das atividades, né? Então abriu um leque de oportunidades para essas pessoas, felizmente. Acho que esse é nosso objetivo mesmo, né, isso. Valéria? Eu fiquei muito feliz, assim, com as Também fico feliz, porque a gente traz temas aqui, traz assuntos e no final das contas fala, olha, se ajudar uma pessoa lá fora, uma pessoa que está nos ouvindo, já é gratificante. Faz toda a diferença. Que bom. Se você não assistiu o primeiro programa, porque aqui a gente fez um resumo, né? O primeiro programa que a gente falou sobre currículos, vai lá no YouTube, procura a página da Módulo FM, tem nos arquivos da Módulo, nos vídeos, tá? O vídeo sobre esse dia que a gente falou aqui sobre currículos, com dicas muito ricas para você organizar e abrir aí novas oportunidades, né? Ser chamado para as entrevistas. Valéria, agora é o seguinte, a gente fez o currículo, beleza, tá alinhadinho, e eu fui convidado para a seleção. Fui lá selecionado, me chamaram para o processo, né, de entrevista. Vamos falar sobre isso, então, como é que são esses processos? O que o selecionador espera das pessoas que estão ali naquele momento? É importante que as pessoas entendam que a gente não contrata pelo currículo. Isso no passado até aconteceu, principalmente se você tinha formação em faculdade federal, as portas estavam abertas. Mas hoje não é bem assim, né? O currículo é a primeira etapa. Hoje é no olho no olho. Isso, porque tem uma frase que ela foi dita nos anos 40 e que ela é muito atual, que contrata-se pela parte técnica, né? Pelo conhecimento técnico e demite-se pela parte comportamental. Sim. Né? Isso acontece muito. Então, assim, é preciso que você faça um bom currículo para que você seja convidado, e é preciso, a próxima parte é que você tenha muito claro os seus objetivos e um autoconhecimento, porque vai depender muito do seu comportamento na entrevista para que você seja selecionado. Não adianta ter um belo currículo, mas que você não consiga vender o seu peixe na hora da entrevista, né? Falar é o momento que você tem para convencer o recrutador de que você é o candidato ideal para aquela vaga. Então, a primeira questão que é preciso observar, sempre para ir para uma entrevista, menos é mais. Sempre se atentem a isso, menos é mais. Você pode ir com uma camiseta, uma calça jeans, um tênis, um sapato. Isso a gente pensou na vestimenta. Isso. Porque às vezes as pessoas ou não se cuidam, né, para participar de uma entrevista, ou exageram. Teve uma vez que eu fiz uma entrevista, já tem uns 6 anos, com uma menina que ela foi com uns brincos tão grandes, assim, tão brilhosos, que parece que eu vejo esse brilho desse... O brinco chamava mais atenção do que a pessoa. E às vezes as pessoas vão, né, como eu te falei antes, uma pessoa foi... isso acontece com frequência. A pessoa tirou a camiseta do varal e vestiu e foi sem passar, sem um mínimo de cuidado. Eu estou contratando uma pessoa para representar a minha empresa. Então, o mínimo que eu espero, né, é que ela tenha um bom cuidado, para ela cuidar da imagem da empresa. Isso demonstra, assim, que não é a questão financeira, capacidade financeira da pessoa, mas é uma questão de autocuidado, né? Capricho. De capricho. Então, se não cuida da própria roupa, como é que ela vai cuidar do ambiente de trabalho? Isso. Então, essa é a mensagem que passa. Então, se atentem a isso. Não precisa ir com o melhor que você tem no guarda-roupa. Uma camiseta,
uma calça jeans Tá limpo, tá bem passado, tá ótimo, né? Para as mulheres, não carreguem nos acessórios, na maquiagem. Então, evitem excessos. Isso é muito importante. Atraso, gente, é inadmissível. Atraso, e acontece com frequência, infelizmente. Não vou nem comentar essa, né? Porque em imprevistos acontecem. Mas avise, a gente né? sabe. Avisa, né? Não custa nada avisar, a gente já fica preparado para isso. Mas às vezes as pessoas chegam e nem se desculpam e nem dão uma explicação do porquê do atraso. Então, é outro ponto. Sempre chegue, se possível, com uns 10, 15 minutos de antecedência. No momento da entrevista, hoje, se pudesse colocar as habilidades que as pessoas precisam ter, a primeira delas seria comunicação. Né? Se eu for colocar uma lista aí das habilidades, seria comunicação. Que hoje as pessoas têm pecado muito nisso, a gente tem encontrado uma dificuldade muito grande de entrevistar as pessoas, porque elas não estão conseguindo desenvolver um diálogo. Né? Às vezes tem pessoas que não conseguem te dar uma resposta com mais de 2 palavras. Sim, não. É isso que você ouve? Demais, mas demais, com uma frequência muito grande. Então, se é o momento de você convencer que você é o candidato ideal, né, você tem que saber se comunicar. E até para o seu ambiente de trabalho, para depois, se você for contratado, a comunicação ela é básica. Será que é o nervosismo da pessoa? Às vezes está passando aquela situação e fica meio travado, fica com medo. A gente consegue perceber quando é nervosismo, quando é timidez, a gente consegue perceber. Mas em alguns casos, é porque a pessoa não investe mesmo em autoconhecimento. E hoje, autoconhecimento é para tudo, né? Para todas as relações, de trabalho, familiar, de relacionamento. Autoconhecimento é tudo. Então, a gente sempre questiona sobre as habilidades das pessoas. Aí, além do, não sei, não, sim, tem. Mas é tão difícil falar de mim. Né? Eu sou a pessoa que convive comigo 24 horas. Quem melhor para falar de mim do que eu? Entendi. Né? Então, as pessoas precisam investir nisso, precisam investir nessa questão do autoconhecimento, porque a parte técnica é mais fácil da gente formar um profissional, da gente qualificar, reciclar um profissional, mas a parte comportamental, ela é difícil, e essa parte comportamental é que tem deixado mais a desejar nos candidatos. E olha que parte de comunicação, você tem ali N treinamentos, né, N técnicas, mas se não for da pessoa ter a iniciativa de melhorar isso, fica difícil trabalhar. Muito. Né? E assim, hoje... Trabalhar a questão na pessoa, né? Essa melhoria nela. As redes sociais hoje, elas são riquíssimas em conteúdos, né? Sobre oratória, sobre comunicação, sobre autoconhecimento. Então, tem muita informação bacana nas redes sociais. A pessoa querendo, ela consegue, ela não precisa, se possível, ter um profissional especializado para estar auxiliando, mas se não, tem muita coisa bacana nas redes sociais para estar auxiliando. Então, essa parte da entrevista que é onde a gente vai avaliar... É um bate-papo, né? O candidato, eles estão pecando muito. As pessoas não se conhecem, as pessoas não sabem falar quais as habilidades que elas têm, as pessoas não sabem falar o que ela tem mais facilidade, sabe? É sempre assim, não sei... às vezes você precisa fazer uma manobra muito grande de uma pergunta e a pessoa fala assim... Aí fica complicado. Como eu vou contratar uma pessoa, né, que ela não sabe nada sobre ela? Como que eu vou contratar uma pessoa que ela não consegue, né, me convencer de que ele é um bom profissional? Sim. Então, é a questão de você saber falar seus gostos, sua rotina, né? Habilidade, mas o que é a minha habilidade? O que você tem facilidade de fazer? Né? No ambiente de trabalho, o que mais você gostava de fazer? São, assim, os caminhos que você vai sabendo contar, né? Exemplificar para o entrevistador que está ali conversando com você. Seria isso? Isso, até para a pessoa não se perder, porque algumas pessoas elas já chegam com um discurso meio pronto, né? Não precisa contar a vida inteira também. Quando você questiona sobre a relação profissional, então elas já têm meio que pronto assim o que elas vão dizer. Mas quando chega a parte comportamental, a pessoa se perde. Sim.
né? Principalmente quando eu peço, o que você precisa aprimorar? O que em você, executando essa função, você precisa melhorar? Ai, mas é tão difícil falar de mim. A resposta sempre é essa. Gente, então vamos nos conhecer primeiro, pensar o que a gente quer, definir os objetivos da vida, né, pra gente poder também enviar o currículo para o lugar que a gente pretende trabalhar, não é aceitar qualquer coisa. Tem aquela famosa resposta, meu maior problema, meu maior defeito é ser muito organizada, é ser detalhista. Gente, organização e detalhe é básico, né? E tem funções que isso é primordial, porque senão você não consegue desenvolver ali as rotinas de trabalho que você precisa. E é uma resposta muito utilizada. Gente, vocês estão prestando atenção, né? Vocês estão muito bem aí atentos, ou como não se comportar também numa entrevista de trabalho. Bom, são 12h22, a gente vai para o intervalo comercial e já volta com mais dicas aqui com a Valéria sobre o momento da entrevista de emprego. Mente Aberta. Mente Aberta. Aqui no Mente Aberta Mulher de hoje, nós estamos falando sobre a questão de entrevista de emprego, como se comportar, o que dizer, né? Quais são as principais perguntas que são feitas, o que o selecionador ou entrevistador espera ouvir de você. E aí a Valéria está aqui comigo, né? Já dando algumas dicas pra gente, dizendo que a comunicação é muito importante nesse momento. Converse, fale. Valéria, depois dessa questão da comunicação, o que vem na sequência que você sente em dificuldade ou que a pessoa ela tem que ter uma atenção nisso no momento da entrevista? Que o mais importante que eu acredito é essa questão da comunicação e do autoconhecimento. Porque a pessoa que desenvolve essas duas habilidades, ela tem facilidade no ambiente de trabalho. De conviver com outras pessoas. Porque hoje trabalho em equipe é um dos maiores conflitos que as empresas têm que enfrentar. Uhum. Então, a pessoa que tem um autoconhecimento, que sabe né, a forma de se comportar, que consegue controlar suas emoções, então isso facilita muito. Porque hoje é tudo muito dinâmico, muito rápido, as empresas não têm tempo para ficar administrando conflito de funcionário. Né? Então, se você é uma pessoa que no momento da entrevista você demonstra que você tem essa habilidade de controle emocional, que o autoconhecimento ele traz muito isso, controle emocional, então você já sai na frente nesse processo. E quando é questão de primeiro emprego, às vezes o jovem está procurando a primeira oportunidade, como é que é conduzido esse tipo de entrevista? O que espera-se que ele compartilhe naquele momento? Principalmente essa questão do autoconhecimento, porque pelas habilidades que ele tem, eu consigo determinar uma função para essa pessoa. Né? Se é uma pessoa que tem facilidade de comunicação, eu sei para onde eu posso colocar essa pessoa. Se é uma pessoa que tem facilidade com números, se é uma pessoa que tem mais foco, que gosta de trabalhar com processos, né? Então, não precisa ter trabalhado, mas na escola mesmo você já percebe isso. É o que eu ia te perguntar, se as perguntas são direcionadas de como é ele na escola, o comportamento, né? O que ele gosta de fazer nas horas vagas. Você participa de grupos de estudo, de igreja, né? Jovens, grupo de jovens, tudo isso dá dicas do perfil da pessoa. Isso, e por isso que é importante que a pessoa tenha isso muito claro para o momento da entrevista. Deixa eu dar 2 exemplos rapidinhos aqui. Eu entrevistei uma pessoa, ela não sabia se ela gostava de matemática, se ela gostava de português. Ela no grupo de estudo era que esperava que alguém passasse o que ela tinha que fazer. Já o próximo candidato, ele desenvolveu um projeto na escola, esse projeto foi aceito, foi implantado, ele era o líder, ele era quem direcionava os trabalhos, ele gostava de comunicação, quando tinha que desenvolver uma atividade que ele precisava ter contato com as pessoas, ele gostava muito. Olha a diferença. Né? As não empresas, precisa elas querem pessoas proativas. Isso, não precisa ser assim, né? Muito dinâmico, muito, né? Mas precisa se conhecer, precisa ter essa questão do autoconhecimento. As pessoas precisam entender também que a gente não tem um perfil certo e um perfil errado. A gente tem um perfil ideal para cada função. Isso. Tem função que eu preciso de pessoas mais
mais centradas, que tem mais atenção naquelas atividades. Mais focadas, parte financeira, parte contábil. Essas áreas, elas precisam de pessoas que são mais introvertidas, né? Que sejam mais focadas ali. Parte de vendas, eu já preciso de pessoas mais extrovertidas, mais, né, comunicativas. Então, assim, não tem um certo ou errado. Tem o perfil ideal. Mas para isso você precisa se conhecer, você precisa deixar uma boa impressão para o recrutador, mostrando que você se conhece. E oportunidades tem. Basta Muitas. A gente estar atenta e se preparar para elas, né? Eu ouço muitas pessoas reclamando que falta emprego, às vezes falta o preparo para estar ocupando uma vaga. Por aí. Fica a dica, gente. Ouça essa entrevista novamente, busca lá no YouTube, né? Repasse tudo com detalhes, o que você pode melhorar no seu currículo, no seu comportamento no momento da entrevista. Valéria, qual que é o seu Instagram para as pessoas que às vezes queiram conhecer um pouco mais do seu trabalho, saber mais sobre essas dicas mesmo que você traz aqui? Como é que as pessoas encontram a Valéria? O Instagram é Valéria Dinari PSI. Tá? Se alguém quiser tirar alguma dúvida, eu não consigo fazer um currículo para as pessoas. Mas se quiser, lógico. Né, se quiser pedir uma dica ou uma revisão, qualquer, né, respeito do currículo, de participar de uma entrevista, pode mandar mensagem que assim que eu puder eu retorno. Mas, como eu disse, eu não consigo fazer para a pessoa, mas umas dicas eu posso. Né? Cada um tem que fazer o seu currículo, né? Correr atrás dos seus objetivos. A internet tem muita informação bacana a respeito disso. Mas se quiser uma dica, né, sobre autoconhecimento, onde buscar, que profissionais buscar, pode mandar uma mensagem no meu Instagram que eu respondo sim. Gente, coração é bom demais essa mulher, viu, aqui com a gente. Valéria, muito obrigada pela sua presença aqui no Mente Aberta. Suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade de estar repassando essas dicas, que eu acho que né, são essenciais para estar auxiliando as pessoas que às vezes estão aí com dificuldade, né? Para conseguir uma vaga, e se atentem bastante a essas dicas, que com certeza oportunidades vão aparecer. Como já aconteceram, né? Que a gente teve notícias. Olha que maravilha. Feedbacks que eu já recebi. A gente fica feliz quando a missão é cumprida, né? Muito mesmo. Forte abraço para você que nos ouve. Na próxima sexta-feira estarei de volta. Você ouviu na Módulo FM. Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá!